Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo a esse vídeo. E como a gente falou no início da semana, o objetivo desse vídeo é fazer a correção da nossa primeira atividade, né, que trabalhou justamente a distinção, a diferença entre opinião e argumentação. Embora as pessoas confundam e achem que é a mesma coisa ou que é tudo na mesma direção, né, e elas têm uma relação, mas tem uma diferença, como nós explicamos no vídeo anterior, tá certo? A opinião é apenas a manifestação de juízo de valor, de julgamento de uma pessoa acerca de um determinado assunto. Já a argumentação, ela, além de emitir a opinião, ela busca fundamentar, trazer um embasamento para aquela, né, opinião, para que a opinião dela ganhe validade, né, tenha respaldo, tenha credibilidade. E ela pode fazer isso de algumas maneiras, apresentando dados estatísticos, exemplos do seu dia a dia ou noticiados na mídia, pode apresentar algum fato histórico que tenha relação com isso, pode apresentar também alguma, né, manifestação de opinião, de citação, de declaração de uma autoridade, um especialista no assunto, e assim por diante, tá bom? Então, a gente falou isso bem no outro vídeo, estou só relembrando aqui. O nosso foco agora é fazer a correção daquelas questões, tá bom? Que nós apresentamos para você, ok? Então vamos lá, questão número 1. Das opções a seguir, duas expressam isenção da informação, ou seja, o emissor não se envolve opinativamente com o assunto, e uma apresenta marcas de opinião do autor, indica. Então ele está pedindo claramente aqui, né, para a gente indicar, né, localizar aqui aquela opção em que você tem marcas de opinião, alguma palavra ou palavras ou expressões que refletem a visão do autor acerca do assunto que ele está, né, emitindo aqui, que ele está tratando, tá certo? E duas são isentas apresentam informações de forma isenta. O que é algo isento? Isento é a mesma coisa de imparcial, como está anotado aí nos parênteses. O emissor, ele apresenta a informação, mas ele não se envolve, ele não analisa, ele não manifesta aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Ele simplesmente se preocupa em transmitir, em reproduzir a informação nua e crua. E você, como leitor, como ouvinte, chega às suas próprias conclusões, faça a sua análise, o seu julgamento. Mas o emissor, aquela voz que transmite a informação, ele fica simplesmente centrada, focada na informação. Por isso que é isenção. Ele não deixa com que aquela informação seja contaminada com o seu achismo, com a sua maneira de pensar. Tá certo? Então essa é a ideia quando a gente pensar em uma informação isenta ou imparcial. É a mesma coisa, tá bom? Então, mas ele quer aqui, ele afirmou que duas estão focadas simplesmente na informação, pela informação, né? E a outra, a única aí, ela apresenta, além da informação, a marca de opinião de quem emitiu essa ideia aqui. E a gente vai analisar uma por uma, tá bom? Gabigol, jogador do Flamengo, concedeu entrevista a um programa de televisão em que reconheceu seu erro e pediu desculpa aos fãs pelo seu ato. Quando a gente lê nessa declaração, que eu extraí inclusive domingo passado, né, quando, né, cheguei em casa e estava o Gabigol dando uma entrevista em um programa de televisão falando que ele se envolveu numa balada e tal, numa festa meio clandestina com os amigos e tudo, e aí depois ele dá a entrevista, pede desculpas e tudo. Quando a gente lê essa frase aqui, essa declaração, essa nota, essa manchete saída aí no jornal, o que acontece? Quando ele fala que o Gabigol, jogador do Flamengo, concedeu uma entrevista. Não diz que ele ficou chateado, ficou ofendido, ficou magoado, ressentido. Não, simplesmente a informação está dizendo que ele concedeu uma entrevista a um programa, que ele reconheceu o seu erro. Ou seja, a informação está se limitando a declarar exclusivamente aquilo que o Gabigol fez. Inclusive, reconheceu o erro e pediu desculpa aos fãs. Entendeu? Aqui não está dizendo, né, se isso foi uma coisa boa, uma coisa ruim, se foi uma coisa que se apoia, que todos devem fazer. Você percebe que não há marcas de comentário de quem elaborou nesse trecho da notícia, tá certo? Da informação ali, da entrevista do Gabigol. Então essa declaração ela está isenta de opinião. Tá certo? Ela só tem simplesmente a informação sendo passada, ok? Segundo item, a atitude imprudente e irresponsável do jogador do Flamengo, o Gabigol, culminou com a sua detenção pela polícia paulistana. Então aqui ele está falando que todo mundo naquela festa foi detido, Gabigol foi levado para a delegacia, foi, né, pela polícia de São Paulo, mas olha o que o autor dessa declaração já fez. A atitude
imprudente e irresponsável do jogador do Flamengo. Quando ele declara que aquilo que o Gabigol fez foi imprudente e irresponsável, para o autor desse trecho, né, para o emissor dessa informação, o que o Gabigol fez foi errado. Né, não deveria ter sido feito por ser uma pessoa de destaque, de fama, né, que é referência aí no mundo, no segmento do futebol. Mas ele disse, a atitude imprudente e responsável. Essas duas palavrinhas, imprudente e responsável, não estão aí simplesmente para transmitir a informação, mas para dizer que aquilo que o Gabigol fez, né, ao se reunir clandestinamente numa festa, foi errado, tá certo? E isso é claramente o juízo de valor, o julgamento, a visão pessoal do emissor dessa informação. Então, claramente aqui o que nós temos? O nosso gabarito sendo essa opção aqui. Mas vamos ver a terceira opção para a gente poder arrematar o exercício. O jogador do Flamengo, Gabigol, foi detido na noite de ontem em uma casa de jogos que funcionava clandestinamente e desrespeitava com isso o decreto do governo de São Paulo. Então, novamente, nesse aqui você tem apenas a informação sendo passada. O Gabigol foi detido em uma casa de jogos que funcionava de forma irregular, clandestina. Essa casa desrespeitava, ou seja, não há mostrando nenhum julgamento de que, né, que foi certo, que foi errado, que isso, né, que o decreto é exagero, que a casa, né, precisa ser punida. Ou seja, não há comentários que acrescentem uma visão do autor. Então, nesse trecho número 3, nesse terceiro trecho aqui que nós vemos, também uma informação sendo passada de forma isenta, apenas para comunicar algo sem deixar com que a sua opinião seja contamine, seja influenciadora, né, da informação. Só vemos isso na segunda opção aí, por meio das expressões atitude imprudente, e irresponsável. Tudo bem? Então esse seria o nosso gabarito. Você pode estar se perguntando por que às vezes você no seu gabarito foi a primeira, foi a terceira opção. É porque na hora de configurar o exercício eu coloquei para ele embaralhar as alternativas a cada acesso. Então pode ser, eu der uma atualizada no F5, com certeza ele vai mudar essa ordem aqui, mas o gabarito, a resposta é sempre essa daqui. Tudo bem? Então essa é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Foi o celular aqui das minhas filhas que tocaram aqui, então faz parte do processo. Não vou editar o vídeo não, estou interessado mais no conteúdo, tá bom? Então beleza. Então, segunda questão, marque a opção em que houve a construção de um argumento. O que nós vimos que é argumento? É a manifestação de opinião diante de um assunto, mas a opinião não fica sozinha. Ela anda de mãos dadas com a fundamentação, né, com algo que vai sustentar e embasar aquilo que está sendo, né, opinado. Ou seja, você tem direito de se manifestar, dizer que apoia, dizer que não apoia, que aceita, que não aceita, que é certo, que é errado, mas a opinião, para ela ter validade, para ela ser reconhecida e ter credibilidade, ela precisa estar dentro de um processo de argumentação. Ela não pode caminhar sozinha, entendeu? Então a opinião, ela precisa encontrar uma fundamentação. E aí os dois juntos fazem o quê? Os dois juntos constroem o nosso argumento. Opinião mais fundamentação. Tá? Nós vimos isso bastante no vídeo lá com exemplos, então dê uma olhadazinha lá. Então eu quero que você consiga identificar a opção em que foi construído o argumento, ou seja, o entrelaçamento entre opinião e fundamentação. Seja como ele quis fundamentar, como ele quis esclarecer, explicar melhor, né, o seu ponto de vista. Tá bom? Então vamos sentar aqui. Em vários estados da federação, primeira opção, os governadores buscam o apoio do Ministério da Saúde, por meio de verbas e insumos para ajudar no controle dos casos de Covid-19. Então aqui nós temos uma informação que foi passada, que os estados pedem apoio, buscam apoio do Ministério da Saúde, com verbas, dinheiro, recursos, insumos que são materiais, talvez para UTIs, para hospitais, para ajudar no controle. Nem opinião ele manifestou. Aqui é claramente uma informação isenta, imparcial, então longe de ser um argumento. Segunda opção, os governadores de vários estados brasileiros demonstram um grande despreparo no combate a essa triste realidade desencadeada pela pandemia. Vamos só até aqui por enquanto. Quando ele fala que os governadores de vários estados demonstram um grande despreparo para combater a pandemia, né? O que nós temos aí? Quando ele fala do despreparo dos governadores, ele está emitindo o seu ponto de vista, a sua visão pessoal. Ou seja, ele está dizendo que os governadores não têm agido de forma adequada, não têm mostrado competência, eficiência, agilidade, presteza, ou seja, eles estão despreparados, não sabem o que fazer, estão perdidos. Isso é visão de quem? Isso é só informação? Não, isso é a visão de quem elaborou esse texto.
Então você procure sempre, ao ler um trecho, procurar ouvir aquela voz de quem fez. Sempre no texto tem um emissor, uma pessoa que envia aquela informação. É essa voz que você vai tentar perceber nela, né, a marca de opinião, se tem ou se não tem. No caso aqui, falar que os governadores estão despreparados é como ele vê. Pode ser que para outras pessoas, para mim, para você, né, para o seu namorado, para o seu pai, para sua mãe, os governadores estão agindo bem, estão agindo de forma correta e não despreparados. Percebeu o que é marca de opinião? Ok. Só que só a opinião constrói argumento? Não, eu preciso ouvir agora o restante para ver se ele justifica, se ele esclarece melhor um pouquinho esse despreparo dos governadores em combater a pandemia. Então vamos lá. Os governadores de vários estados brasileiros demonstram um grande despreparo no combate a essa triste realidade desencadeada. Triste também é marca de opinião, uma realidade triste, né, que está se vivendo, entendeu? Então, para outros talvez a realidade pode estar normal, pode estar controlada, não é uma triste realidade, entendeu? Mesmo que seja uma opinião cruel, né, mas é a visão de quem está tendo. Então, duas marcas de opinião aí. Olha o que ele diz depois da vírgula, né, depois de pandemia, vírgula. Devido à morosidade é algo lento, algo devagar, tá? Devido à morosidade na construção de hospitais de campanha e na vacinação em massa da população, como divulgados na mídia. Você percebe que ele pegou algo que a mídia está divulgando, que os hospitais estão demorando muito para serem construídos, que a vacinação está bem, né, a passos lentos, como de uma tartaruga, entendeu? Então isso é o quê? É a explicação que ele deu a partir de um exemplo do que se noticia de forma comum aí na mídia, para justificar, né, o despreparo dos governadores e essa triste realidade, né, que está sendo causada, desencadeada pela pandemia. Então aqui tem um argumento, com certeza essa opção tem o nosso argumento. Opinião, mais a fundamentação, a justificativa baseada em quê? Nos fatos que eles, né, estão sendo noticiados, né, de forma recorrente na mídia. Tudo bem, queridos? Então esse é o nosso gabarito. Vamos ver a terceira opção, só para a gente poder arrematar o exercício. Diversos governadores no Brasil decretaram medidas restritivas para conter a disseminação do coronavírus, como o toque de recolher e o lockdown. Tá certo? Então, o que você tem aqui? Novamente, uma informação isenta, imparcial. Ele nem opina sobre se essas medidas são corretas, são incorretas, se está causando prejuízo, se está provocando desemprego, se as pessoas têm que, né, realmente ficar em casa, porque isso é o melhor, entendeu, a se fazer nesse momento. Ele nem comenta, ele só simplesmente diz que os governadores, né, decretaram medidas restritivas, à semelhança do toque de recolher e do lockdown. Beleza? Então, aqui nem opinião tem, tá certo? Nem muito menos argumentação. Ok? Então, nosso gabarito é aquela opção ali. Lembrando que se você marcou uma opção diferente, o importante é o trecho, tá? Porque eu coloquei para embaralhar as opções. Ok? Vamos lá. Terceira opção. O trecho. Os parlamentares acreditam que Marcelo Queiroga não conseguirá contrariar a postura negacionista do presidente. Estava assistindo aqui a televisão enquanto eu fazia o exercício para vocês, né, na segunda-feira, né, ou foi na terça-feira, se não me engano, e eu vi a frase na chamadinha ali da TV Bandeirantes, e eu falei, poxa, legal isso aqui, vou colocar. Peguei o trecho lá que eles colocam, aquelas tarjas, né, azuis ali, aquelas informações no rodapé, e eu peguei e coloquei, né, para vocês como exercício. Então, eu gosto muito de trabalhar essas coisas que estão no dia a dia, porque trabalhar com opinião, com argumento, está muito relacionado às informações, esse bombardeio de informações que você tem na internet, que você tem nas redes sociais, que você tem na televisão, no rádio, né, até mesmo em jornais e revistas impressas. Então, a informação, né, que nós recebemos no nosso cotidiano está cheia de informações isentas ou imparciais, informações somente com opinião, para você poder analisar, e com argumentação também, em que aquela pessoa procura defender e justificar, né, a sua visão acerca de um determinado assunto. E esse trecho, eu perguntei para você, ele é opinativo apenas? Ou seja, apenas tem opinião? Ele é isento, imparcial, não tem nada que mostre a influência do autor? Ou ele é argumentativo? Quando a gente lê o trecho, está dizendo que os parlamentares acreditam que o Marcelo Queiroga não vai conseguir contrariar a postura negacionista do presidente. Quando ele fala postura negacionista, né, pode ser que para outras pessoas o presidente não seja negacionista, mas para outros sim. Então essa é a visão de quem fez. Ou seja, de quem fez esse trecho, de quem colocou essa tarjazinha lá na TV Bandeirantes, o que aconteceu? Ele colocou, os parlamentares acreditam que Marcelo Queiroga não conseguirá contrariar a postura negacionista do presidente, ou seja, o presidente, né,
na visão de quem fez, ele é negacionista, tá certo? Agora, ele justifica por que o presidente é negacionista? Ele é negacionista porque ele não usa máscara, ele é negacionista porque ele provoca aglomeração, ele é negacionista porque quando ele dá entrevista ele diz que não acredita em que a vacinação não sei o quê, entendeu? Então, sei lá, ele usou alguma coisa para justificar nessa questão? Não. Quem fez esse texto, esse trechozinho, não se preocupou em argumentar, em fundamentar a opinião, apenas em se manifestar quanto ao que ele pensa. Então esse trecho é apenas o quê? Opinativo. Não é isento e também não é argumentativo, é apenas opinativo. Tudo certo, queridos? Então eu gostaria que você ficasse atento a isso daí. Quarta questão, penúltima. Sobre o trecho a seguir, o que é correto afirmar? O que a gente pode afirmar? Deixa eu ver se dá um zoom aqui para ficar melhor. Isso. Relatório do Instituto Longevidade Mongeral Aegon, sobre como as mulheres se preparam para a aposentadoria, traz um relato preocupante. Opa, só até aqui. Então eu estou lendo sobre o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, que ele fez, falando desse relatório que eles fizeram, só mostrando que a aposentadoria, que as mulheres estão se preparando para que estão se preparando para a aposentadoria, esse relatório trouxe algo preocupante. Quando ele fala que o retrato do relatório é preocupante sobre a aposentadoria das mulheres, isso é a visão de quem fez esse texto. Porque o cara podia achar que as informações do relatório estão normais, não tem nada fora do comum, é o que acontece com todo mundo, mas para ele causou preocupação, para quem fez o texto, lembrando disso, é a opinião sempre de quem fez o texto, não a minha, não a sua, é a opinião de quem fez o texto. Estamos analisando o texto, o trecho, a informação, beleza? Nunca esqueça disso. Então, ele, segundo o autor desse texto, esse relatório feito sobre a aposentadoria das mulheres trouxe algo preocupante, que deve chamar a nossa atenção. Isso, então essa palavrinha preocupante aí, revela uma marca de opinião de quem fez. Vamos continuar a leitura, terceira linha. O trabalho se intitula O Novo Pacto Social, conquistando a igualdade de aposentadoria para as mulheres, e é um desdobramento de pesquisa realizada em 2019, que ouviu 16 mil pessoas em 15 países, entre eles o Brasil. Por aqui, ou seja, no Brasil, 47% das trabalhadoras estão no setor informal, ou seja, não tem carteira assinada, não tem direitos trabalhistas, por isso que é informal. E se considerarmos que elas vivem mais e ganham menos, temos uma combinação de fatores que desemboca, que vai culminar, que vai levar a uma velhice com risco de sérias dificuldades financeiras. Quando ele fala que pelo fato de quase 50%, quase metade das mulheres não tem direitos trabalhistas, vivem na informalidade, vivem muito e ganham menos. Quando forem aposentar, estiverem na velhice, elas vão sofrer o quê? Na última linha, risco de séria dificuldade financeira. Na visão de quem fez o texto, é preocupante, isso revela os riscos das dificuldades que elas vão viver no futuro, na velhice, quando forem se aposentar. E ele se baseou em quê? Na pesquisa desse instituto aí, desse Instituto Longevidade, em que o relatório do novo Pacto Social, conquistando a igualdade e a aposentadoria para mulheres, mostrou que o resultado dessa entrevista entre as mulheres revelou essa preocupação, o risco que elas estão correndo atualmente, quando chegarem à sua velhice. Então percebeu aí a marca de opinião, tanto lá no preocupante quanto no risco de sérias dificuldades financeiras. Isso é fruto de quê? Da visão do autor. E ele se baseou nisso a partir dos dados da informação da pesquisa que foi feita por esse Instituto Longevidade Mongeral aí. Tudo bem? Então você percebe, o texto tem opinião, mas o texto também tem os dados da pesquisa que comprovam a preocupação e o risco que essas mulheres estão correndo na aposentadoria. O que ele fez aí? Um argumento. Isso é um típico parágrafo argumentativo, em que tem a opinião do autor e tem também um trecho, dados, informações que justifiquem essa visão, essas marcas de opinião que ele está trabalhando. Beleza? Então esse parágrafo é claramente argumentativo. Vamos ver agora as opções? Primeira opção, a palavra preocupante, lá na linha 3, expressa o ponto de vista do autor sobre o assunto. Preocupante nós vimos, expressa o ponto de vista do autor sobre o assunto, do assunto que foi abordado. Mas sem oferecer fundamentação para a sua ideia, não, ele ofereceu. Nós vimos que no segundo período, até o final do texto, no segundo período, na segunda frase e até o final do texto, ele apresenta informações que vão justificar essa preocupação com
aposentadoria das mulheres, tá certo? Então a letra A, não, a letra A, né, seria a primeira opção e não pode ser. Segunda opção, apresento informação nesse parágrafo sem emitir juízo de valor, sem fazer um julgamento, sem analisar, né, o assunto ali. Isso é verdade? Não, ele emite juízo de valor, tanto no preocupante, quanto para dizer que, né, esses fatores, esses dados mostram o risco que essas mulheres estão correndo na sua velhice, na sua aposentadoria. Então ele emite sim juízo de valor. Juízo de valor significa o quê? Eu estou julgando, eu estou analisando como eu penso, como eu vejo, como eu encaro esse problema. Tá certo? Então a letra B, né, seria a letra B, a segunda opção não tem. Então sobrou como gabarito, né, a terceira opção aqui, tá, do nosso exercício. Okay? Possui marcas de opinião do autor, sim, como no trecho, risco de sérias dificuldades financeiras, além de dados que legitimam essa visão do autor. Com certeza tem os dados ali da pesquisa que legitimam. Legitimar é dar validade à opinião dele. E esse trecho, risco de sérias dificuldades, é um dos trechos que revela, que traz uma marca de opinião do autor desse texto. Tudo bem, queridos? E por fim, a nossa última questão dessa chargezinha aqui, para nós podermos terminar. Acerca da charge abaixo, podemos concluir que, qual a conclusão a que podemos chegar acerca, né, do assunto da charge? O de blusa verde pergunta: você é a favor da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, né, de opinião? O de blusa vermelha, o segundo personagem, responde: claro, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Olha só, se a pergunta foi: você é a favor de ter liberdade de opinião, de poder se manifestar opinativamente, criticamente, né, ou elogiar, como você quiser, a quem você quiser? Sim, é claro que eu sou a favor. Mas a resposta desse segundo personagem nos mostra uma coisa curiosa. Ele é a favor de uma liberdade que não permite ser contrariado. Que liberdade é essa? Que eu quero que todo mundo pense igual a mim. É claro que eu sou a favor, mas ninguém pode pensar de um jeito diferente ou contrário ao que eu estou pensando. Isso é liberdade de expressão? De forma nenhuma, isso é liberdade de expressão, tá certo? Então a gente percebe que nessa chargezinha aqui, tá certo? Ele de fato não é a favor da liberdade de expressão. E ele encontra sérias dificuldades em sustentar o seu ponto de vista. Claro, eu sou a favor, por isso, por aquilo, outro. Mas o argumento, o que ele tenta apresentar como justificativa, por sim que ele é a favor, né, da liberdade de opinião, é algo completamente descabido, né, algo completamente sem noção, entendeu? Ou seja, todo mundo eu sou a favor, mas desde que todo mundo pense igual eu penso, igual a mim, igual eu penso. Não tem nada a ver. Isso não é liberdade de expressão, beleza? Então, feita a análise dos dois personagens aí, vamos ver as opções para a gente concluir aqui o nosso gabarito. A pergunta feita pelo primeiro personagem só permitiria uma resposta positiva do ouvinte, sem que esse pudesse contrariá-lo. Quando ele perguntou que será a favor da liberdade de expressão, só permite uma resposta positiva? A resposta sempre tem que ser claro? Não, você pode ter o direito de pensar, de ser contra a liberdade de expressão, de opinião. Qual o problema disso? Entendeu? Você pode ser contra. O que você vai ter que saber fazer você é contra. Por quê? Justifique sua resposta. Fundamente o seu sim, fundamente o seu não. Entendeu? E isso é o argumento. Então, na verdade, a resposta, né, a pergunta do primeiro personagem permite sim uma resposta tanto positiva quanto negativa. O que vai mandar aí, o que vai dar credibilidade para a resposta dele é justamente a capacidade que ele vai ter, que ele tem de defender ou não. Se ele vai conseguir trazer credibilidade e sustentar esse ponto de vista, tá certo? Que foi o que ele não conseguiu, o segundo personagem não conseguiu fazer. Segunda opção, então, a primeira opção, fora. Tá? Fora de questão. A palavra claro na resposta do segundo personagem indica que a sua opinião não necessita de fundamentação para ser válida. Gente, para a gente poder validar uma informação, é claro que eu preciso ter um argumento construído, é claro que eu preciso ter aspectos, dados, fatos, eventos, exemplos que justifiquem isso. Não é porque ele respondeu que é sim, que eu sou a favor da liberdade de opinião, de expressão, que eu não preciso fundamentar. Para construir um argumento é óbvio que eu preciso fundamentar. Então, fora de cabimento, sobrou a terceira opção, que é o nosso gabarito. Existe, por parte do segundo personagem, uma dificuldade em construir argumentos que sejam sólidos e válidos. Com certeza. Ele teve e tem muita dificuldade de construir argumentos que sejam sólidos, que sejam válidos, né, que convençam, né, da sua opinião. Porque dizer, claro, sim, eu sou a favor, mas eu quero que todo mundo pense igual a mim, isso mostra que o seu argumento
né, tá completamente fora de um padrão. Tudo bem, queridos? Então esse foi o nosso exercício, espero que você tenha entendido aí, confira com o seu gabarito aí, com o que você fez, tá? Eu vou estar liberando daqui a pouco, né, daqui a pouquinho, as respostas no e-mail que você usou no cadastro desse formulário aqui de questões, tá? É para ele que você vai, né, é para ele que eu vou enviar, né, o gabarito, né, as respostas que você teve aqui e a quantidade de acertos que você teve. E aí, né, você pode estar perguntando, tirando suas dúvidas, tanto pelo Classroom quanto pelo grupo de WhatsApp. Beleza? Então espero que tenha ficado claro para vocês. Forte abraço, fique na paz e até a próxima.